Ela só descobriu a verdade depois do funeral. Quando o telefone tocou naquela manhã, Clara não imaginava que ouviria uma notícia capaz de mudar a maneira como enxergava os últimos 15 anos da sua vida. Seu pai faleceu durante a madrugada. Ela ficou em silêncio, não chorou, não perguntou como, apenas sentou na beira da cama e ficou olhando para o chão. Porque para Clara, o pai já tinha morrido há muitos anos antes. Pelo menos era assim que ela se sentia. Eles não se falavam havia quase 15 anos. E durante todo aquele tempo, ela repetiu para si mesma que não precisava mais daquele homem, que tinha aprendido a viver sem ele, que não queria saber dele. Mas algumas pessoas confundem orgulho com cura. E Clara ainda não sabia disso. E no funeral ela ficou afastada, observava as pessoas chegando, abraçando sua mãe, falando sobre o homem que ela não conhecia mais. Ele era tão generoso, ele nunca deixou de perguntar por você, ele falava muito de você. Clara ouvia tudo aquilo com desconforto, porque não combinava com a imagem que ela havia construído do próprio pai. Para ela, ele tinha sido um homem frio, um homem que preferiu o trabalho à família. Um homem que 15 anos antes tinha escolhido não procurá-la. E aquela era a versão da história que Clara conhecia. Até que, depois do enterro, uma senhora se aproximou. Era uma mulher que Clara não conhecia. Ela segurava um envelope pequeno. Seu pai pediu que eu entregasse isso a você, Clara, quando ele não estivesse mais aqui. Clara franziu a testa e disse: "Que é isso?" A senhora falou: "Leia quando você estiver sozinha." Ela pegou o envelope, não abriu, guardou na bolsa. Naquela noite, depois que todos foram embora, Clara ficou sozinha no quarto. Colocou o envelope sobre a mesa. Durante alguns minutos, apenas olhou para ele. Tinha medo de descobrir alguma coisa. Talvez uma explicação, talvez uma desculpa, talvez nada. Então, finalmente ela abriu. Dentro havia uma fotografia. Era uma foto dela quando criança. Clara reconheceu imediatamente. Ela estava sentada no colo do pai, os dois sorriam, e no verso da foto havia uma frase escrita à mão: "Essa foi a melhor fase da minha vida." Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas havia também uma carta. Ela começou a ler: "Minha filha, se você estiver lendo isso, significa que eu não posso mais explicar algumas coisas pessoalmente. Eu sei que você passou por muitos anos acreditando que eu abandonei você. E talvez eu mereça que você pense isso, porque eu não consegui contar toda a verdade. Naquele ano em que você saiu de casa, eu queria ir atrás de você todos os dias, mas a sua mãe me pediu para não fazer isso. Ela disse que você precisava de espaço e eu respeitei. Depois passaram-se semanas, meses, e eu continuei esperando você me procurar. Você não procurou. Então comecei a pensar que talvez você realmente não quisesse mais um pai na sua vida. Mesmo assim, nunca deixei de esperar." Clara parou, ela se levantou, foi até a cozinha, ela bebeu água, depois voltou e continuou lendo. Talvez você não saiba, mas durante todos esses anos eu acompanhei a sua vida de longe. Eu soube quando você se formou. Eu soube quando você se casou. Eu soube quando o seu filho nasceu. Eu tinha vontade de aparecer, mas tinha medo de ser rejeitado. E então eu fiz a coisa mais covarde que um pai pôde fazer. Fiquei esperando que minha filha desse o primeiro passo.
Clara começou a chorar, mas ainda havia mais. Você pode estar se perguntando por que eu nunca mandei dinheiro, presentes ou cartas. A verdade é que eu mandava, mas sua mãe devolvia tudo. Ela dizia que você não queria nada de mim. Eu não sabia se era verdade. Eu tive medo de invadir sua vida. Talvez eu devesse ter insistido. Talvez devesse ter enfrentado tudo, mas não fiz. E esse é um arrependimento que eu vou levar comigo. Clara parou de ler, sentiu uma mistura de raiva, tristeza e culpa. Foi até a sala, procurou a mãe e disse: Mãe. A mãe dela estava sentada no sofá. Clara colocou a carta sobre a mesa. Isso aqui é verdade? A mulher olhou para o papel e começou a chorar. Não respondeu. Clara insistiu. Mãe, é verdade? Depois de alguns segundos, ela apenas disse: Eu tinha medo de perder você. Clara ficou sem entender. O que, mãe? Clara, quando você foi embora, eu achei que seu pai iria conseguir trazer você de volta. E quando percebi que você estava seguindo sua vida, eu fiquei com medo. Então você disse que ele não queria falar comigo. A mãe abaixou a cabeça e disse: Sim. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Durante 15 anos, ela acreditou que o pai não a procurava porque não se importava com ela. E ele acreditava que ela não queria ser procurada. Duas pessoas sofrendo, duas pessoas esperando e uma mentira no meio das duas. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Passou horas olhando para a fotografia até perceber uma coisa que doeu ainda mais. Ela tinha passado 15 anos esperando uma atitude dele e ele tinha passado 15 anos esperando uma atitude dela. Nenhum dos dois teve coragem suficiente para atravessar o orgulho. Na manhã seguinte, Clara voltou ao cemitério, sentou-se diante do túmulo, colocou a fotografia sobre as pernas e falou: Pai, eu achei que você não me amava. Um vento passou devagar. Ela sorriu entre lágrimas e disse: Eu também não fui atrás. Ficou em silêncio e depois completou: Eu sinto muito. Ela sabia que não teria resposta, mas pela primeira vez em 15 anos não precisava mais de uma, porque algumas verdades chegam tarde demais para mudar o passado, mas chegam a tempo de mudar quem nós somos daqui para frente. Clara voltou para casa naquele dia com uma decisão. Ela procuraria o irmão com quem não falava havia 8 anos. Ligaria para uma amiga que tinha perdido por causa de uma discussão boba. E, principalmente, abraçaria a mãe. Não porque tivesse esquecido o que aconteceu, mas porque não queria passar mais 15 anos esperando alguém dar o primeiro passo. E talvez seja essa uma das coisas mais dolorosas da vida. Às vezes, duas pessoas se amam, mas nenhuma delas conseguem atravessar o orgulho. E o tempo vai passando. Um dia vira uma semana vira um ano, e um ano vira uma vida inteira. A gente espera um pedido de desculpa, espera uma ligação, espera o outro procurar, espera o outro reconhecer, e enquanto espera, a vida continua. Até que chega um momento em que talvez não exista mais ninguém do outro lado para ouvir aquilo que queríamos dizer. Por isso, se existe alguém na sua vida que você ama, se existe uma conversa que você vem adiando, se existe um pedido de desculpa que você sabe que você precisa fazer, não estou dizendo que você deve correr atrás de qualquer pessoa. Existem relações que precisam terminar, mas existem limites que precisam ser respeitados. Mas existe uma diferença enorme entre colocar um limite e deixar o orgulho decidir o resto da sua vida.
Porque às vezes a pergunta não é: quem está certo? Talvez seja: eu quero estar certo ou eu quero ter paz? Clara descobriu a verdade depois de um funeral. E talvez essa tenha sido a maior lição que o pai deixou para ela. Então, não espere a última oportunidade para dizer aquilo que ainda pode ser dito hoje. Porque algumas palavras podem esperar, mas algumas pessoas não. E você? Se pergunte, se pudesse fazer uma ligação hoje para alguém que faz parte da sua história, quem seria? E o que você diria para essa pessoa? Talvez você não precise me responder. Talvez essa pergunta seja apenas para você. Mas se alguém veio à sua mente agora, talvez essa pessoa tenha aparecido por algum motivo.